todos, eu sou a doutora Tatiana, sou pediatra, sou neonatologista e vim aqui hoje falar um pouquinho para vocês sobre a displasia broncopulmonar. A displasia broncopulmonar é um termo super utilizado dentro das UTIs neonatais e muitos dos recém-nascidos prematuros que a gente acompanha lá dentro acabam tendo este diagnóstico. Mas esse diagnóstico nem sempre ele é bem compreendido pelas famílias. Muitas ficam até impressionadas com esse termo, displasia broncopulmonar, dá a ideia de uma coisa até grave, né? Vamos dizer assim. A displasia broncopulmonar, na verdade, ela é um diagnóstico complexo. E para entender o que é essa tal dessa displasia, a gente tem que entender um pouquinho como que esse pulmãozinho é formado. Então, até 16 semanas de gestação, a gente tem a formação da árvore das vias aéreas, né, da árvore respiratória, que é um estágio chamado de pseudoglandular. A partir de 16 semanas até mais ou menos 24 semanas, a gente tem o estágio canalicular e depois, entre 24 e 36 semanas, a gente tem o estágio sacular. E aí, para a gente entender, a gente tem que imaginar que as vias respiratórias vão ser como pequenas, muitas pequenas bexiguinhas, que a gente tem aquele canalículo e aquela bolinha embaixo. Quando a gente tem a formação dessas bexiguinhas, que são chamados de alvéolos pulmonares, nós temos a formação das células respiratórias propriamente ditas. E isso vai começar a acontecer por volta de 28 semanas de gestação. Então, o que acontece? Se a gente tem qualquer tipo de intercorrência nessa fase ou antes, nós temos um desenvolvimento pulmonar imaturo. Dentro da barriga, na fase gestacional, quais são as duas principais coisas que vão influenciar o desenvolvimento pulmonar? É o crescimento fetal e a duração da gestação. Então, quando o bebê nasce antes do tempo, a gente vai ter um pulmão ainda em formação, um pulmão ainda imaturo. E aí, a gente vai precisar ajudar esse bebezinho a respirar. A gente vai fazer um suporte respiratório, muitas vezes, através da ventilação mecânica e da oferta do oxigênio. Mas, tanto a ventilação mecânica quanto a oferta de oxigênio, elas podem também exercer um mecanismo de lesão nessas celulinhas do pulmão que ainda são imaturas. Então, nós temos ali o alvéolo, como eu falei para vocês, aquela bexiguinha, o ar entrando, o ar entra pobre, o ar entra rico em oxigênio e vai mandar esse oxigênio para o sangue que está passando ali perto dessa bexiguinha. Quando o bebezinho nasce antes e a gente lesa esse pulmão com oxigênio, com ventilação mecânica, nós temos um remodelamento dessas estruturas. Essas estruturas se modificam, mudam o seu desenvolvimento, tanto em nível dos alvéolos pulmonares, né, no nível das células do pulmão, né, como também da microvasculatura pulmonar, daqueles microvasinhos que estão passando dentro do pulmão e que vão fazer as trocas gasosas. Então, tudo isso faz com que o pulmão se desenvolva de uma maneira diferente do que ele deveria se desenvolver se ele estivesse dentro da barriga. E isso gera alterações, tanto clínicas, que cursa principalmente com o quê? Dependência de oxigênio. Dependência de oxigênio por até um mês de vida ou até 36 semanas de idade gestacional corrigida. E também alterações radiológicas, então alterações típicas que a gente vê ali nos exames de imagem, tanto no raio-x como na tomografia. Então essas alterações decorrentes do remodelamento pulmonar é que vão se traduzir nessa patologia chamada displasia broncopulmonar, que cursa com dependência prolongada de oxigênio. E muitas vezes, no prognóstico, são bebezinhos que são mais propensos a patologias respiratórias, como, por exemplo, crises de sibilância, serem bebezinhos chiadores,
ou terem quadros exacerbados, por exemplo, um quadro de bronquiolite, que em bebezinhos que não são displásicos seria uma coisa um pouco mais tranquila, e em bebezinhos que são displásicos essa bronquiolite pode ser mais grave, até eventualmente precisando de internação e de suporte de oxigênio, tá? Então, para vocês entenderem um pouquinho do que é a displasia e por que essa displasia acontece. A gente vai falar bem mais sobre isso, vou falar um pouco mais depois sobre prognóstico, mas para vocês entenderem por que falam para vocês, o seu bebezinho tem uma displasia broncopulmonar. É simplesmente porque ele tem um pulmão imaturo e que sofreu algumas modificações decorrentes do nascimento precoce. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem mandar as dúvidas que eu vou ficar muito feliz em responder. Um grande beijo!